Vamos dar início então com mais esse culto da fé. Vamos iniciar com uma oração. Logo após, nós vamos entrar diretamente na parte da palavra. Amém? Como eu expliquei no começo, vou falar mais uma vez. Hoje não teremos a parte do louvor. Hoje entraremos diretamente na palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar? Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor nessa noite e vamos falar com o Pai. Senhor Deus Altíssimo e Pai Soberano, aqui, Senhor, chegamos em Tua presença mais uma vez neste momento, nesta noite de quarta-feira, Deus. Quero, Senhor, entregar em Tuas mãos agora, Pai, este culto que estamos iniciando aqui em Tua presença, Deus. Quero te pedir, Senhor amado Deus Santo de Israel, me usa, Pai amado Deus querido, como um canal da Tua voz, ó Deus, para transmitir a Tua vontade, Senhor, as Tuas palavras, Senhor amado Deus querido, para a Tua igreja, para o Teu povo, Senhor. Pai amado, Deus Santo de Israel, que nesta noite, Senhor amado, Deus querido, possamos ser edificados, fortalecidos, renovados, Pai, curados, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Opera, Senhor, nos corações, ó Pai. Opera, Senhor amado, no corpo de cada um. Opera na mente, na alma, no espírito, Senhor, meu Deus. Opera em nossas vidas de forma sobrenatural, ó Pai amado, Deus querido, para que o Teu nome venha a ser glorificado em nossa cura, Pai, em nossa renovação, em nossa transformação, ó Deus. Que tudo aquilo, Pai amado, Deus querido, que o Senhor opere em nós, seja para a honra, glória, louvor e exaltação do Teu santo nome. Assim eu quero entregar em Tuas mãos neste momento, Senhor, cada um desses que está aqui nos assistindo, Pai, aqueles que irão nos assistir depois, Senhor amado, o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Abençoa as suas vidas, ó Pai. Fala com cada um deles, ó Deus. Transforma, Senhor amado, o seu coração, a sua mente, Pai amado, através desta palavra, Deus. E que eles venham, Senhor amado, Deus querido, ser cheios da Tua presença, Pai amado, Deus Santo de Israel. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Assim eu oro, Deus. Assim eu peço, Pai. Opera em nossas vidas mais uma vez. Traz-nos, Senhor, meu Deus, a cura, a salvação, a libertação que nós precisamos, ó Pai amado, Deus Santo de Israel, para estarmos cada vez mais próximos da imagem que o Senhor tem de nossas vidas, ó Deus. Assim eu entrego em Tuas mãos, ó Pai, este culto. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém e amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um culto da fé. Entraram mais algumas pessoas aqui, né, mais alguns irmãos. Então, deixa eu explicar novamente. Hoje vamos entrar diretamente na palavra. Você que chegou agora, né? Chegou na melhor hora do culto, porque só vai ter a palavra hoje. Hoje nós não teremos a parte do louvor, nós vamos entrar diretamente na palavra. Amém? Então, se você perder esse comecinho, você perdeu o culto todo. Então, que bom que você chegou aqui no momento certo. Amém? Então, vamos, sem mais delongas, né? Eu já me alonguei demais. Vamos entrar na palavra do Senhor. Amém? Essa noite, igreja, eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer aqui para a igreja. Hoje é quarta-feira da fé, hoje é o dia onde nós falamos de curas, de milagres, de libertação. E o Senhor, Ele me pediu para trazer aqui para a igreja, né? O Senhor me orientou, me direcionou nesta palavra, amém, igreja, para estar compartilhando com vocês, para falar hoje sobre uma doença espiritual. Uma doença que aflige o nosso espírito, amém? E como toda doença, né, nós precisamos buscar a cura para essa doença. Todos nós aqui já tivemos problemas de saúde, todos nós já estivemos doentes, já precisamos, né, ser tratados, já precisamos ir no médico. E as doenças espirituais, elas não são nem um pouco diferentes das doenças físicas nesse ponto de vista, né, nesse quesito. Elas precisam ser tratadas, elas precisam ser curadas. E para ser curadas, para ser tratadas, nós precisamos o quê? Buscar o médico. Amém? Nós precisamos buscar o médico, buscar auxílio, digamos assim, né, como dizem, auxílio profissional, para nós sermos curados das nossas doenças. Quem é que já não teve aqui uma doença
e precisou ir no médico, precisou se consultar e foi lá e foi no médico, se consultou e depois que se consultou, tomou os remédios, fez o tratamento e melhorou, né? Esse geralmente é o procedimento, esse é o passo a passo, digamos assim. Isso é o que nós precisamos fazer para nós sermos curados. Nós precisamos perceber que estamos doentes, né? Nós precisamos procurar o médico, nós precisamos nos consultar para um médico, falar dos sintomas para o médico, receber a orientação, a receita do médico, os remédios que devemos tomar e fazer todo o tratamento para sermos curados. Na nossa vida, no mundo sobrenatural, na nossa vida espiritual, é exatamente a mesma coisa. E a doença que aflige o nosso espírito, a doença que aflige a nossa alma, é o pecado. O pecado ele é uma doença que entrou no mundo, que ele entrou através da desobediência. Esse foi o primeiro pecado, a desobediência de Adão e Eva. Através dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. E como um vírus, como uma doença, ele vem se espalhando. Desde aquela época até hoje, o pecado ele vem se espalhando. E como as doenças, elas também sofrem mutações, o pecado ele vem se, digamos assim, sofrendo mutações. Ele vem se adaptando cada vez mais aos tempos que passam, para que ele venha a ser mais efetivamente destrutivo nas nossas vidas. Uma coisa que eu gostaria de falar, né, para compartilhar com a igreja nesta noite, né, eu até anotei aqui para ficar muito mais explicado, muito mais claro, é que muitas vezes acontece, né, de nós ficarmos doentes, né, e não procurarmos o médico. Né? Quem aí já não viu aquela pessoa, né, que acha que é de aço? Que quando ela está doente, ela está passando mal, está com problema, mas ela não quer ir no médico porque ela acha que não é nada. Ela não quer ir no médico porque ela acha que ela vai se curar sozinha. E tem doenças que elas não se curam sozinhas. Tem doenças que elas precisam sim de um tratamento. Elas precisam de um remédio específico para serem curadas, para serem resolvidas, para serem saradas. Eu não estou falando aqui de um resfriado que você toma um chazinho e repousa, mas existem doenças que precisam de tratamento. Precisam ser cuidadas de uma forma muito mais específica. E quem aí já não viu aquele caso, né, da pessoa que às vezes vai no médico e chega no médico, o médico pergunta, e aí, o que você está sentindo? E a pessoa às vezes não quer dar o braço a torcer que ela está doente, fala assim, doutor, não é nada não, é só uma dorzinha aqui, é só um negocinho ali, e não fala dos sintomas, não fala daquilo que ela está vivendo, não aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está passando. Aí o médico simplesmente vira para ela e fala assim, então toma esse comprimidinho aqui para dor, toma esse remédiozinho aqui para dor e vai passar, então não deve ser nada demais. E a pessoa volta para casa. E a pessoa toma o remédio para dor e a dor some, porque o remédio fez o efeito. E a pessoa ignora completamente o resto. E o tempo passa, as coisas vão acontecendo e ela não percebe e a doença piora. É igualmente com o pecado. O pecado nas nossas vidas é uma doença que, quanto antes ele for tratado, menos prejuízo ele trará para nossas vidas. Mas quanto mais nós escondemos, quanto mais nós ocultamos, quanto mais nós fazemos de conta ou fingimos que nada está acontecendo, pior será para nós mais para frente. Pior será para as nossas vidas. Porque quando formos tratar, já vai estar tão grande, né, tão alastrado, tão enraizado, que o tratamento será muito mais difícil, muito mais doloroso. Quando nós não somos devidamente tratados, nós pioramos. Nós pioramos a doença. Quando nós não tomamos o remédio certo, quando nós não fazemos o tratamento certo, isso acontece quando nós não falamos com o médico aquilo que nós sentimos. Em se tratando de pecado, em se tratando da nossa vida com Deus, eu entendo que muitas pessoas elas entendem de uma forma errada, como um engano que o mundo passa para nossas vidas, como um engano que o diabo colocou e embutiu na mente das pessoas,
sobre o pecado. Muitas pessoas acham que por elas pecarem, por elas errarem, por elas falharem diante de Deus, elas precisam se afastar da presença do Senhor, porque elas se sentem envergonhadas. Eu até compreendo isso, né? É igual uma criança, um filho, quando faz alguma coisa errada e ele fica com vergonha dos pais e esconde muitas vezes aquilo que fez de errado, porque ele tem vergonha daquilo, tem medo do que vai acontecer, da repreensão. Eu lembro de uma vez que quando eu era garoto ainda, devia ter ali por volta de uns 9 para 10 anos, eu lembro que uma vez eu fui brincar na casa de um coleguinha meu, na casa de um amigo meu. Chegando lá, eu fui entrar para brincar, né? E ele tinha um cachorro. E o cachorro estava preso no cantinho dele. Mas, né, quando eu fui passar, o cachorro se soltou. E o cachorro se soltou e veio e me mordeu. Ele me mordeu mais ou menos aqui assim, atrás do pescoço, atrás da orelha, eu não me lembro direito aonde. Ele me mordeu e machucou, né? Ficou todo arranhado aqui, todo marcado, né? E eu era novo ainda, eu era garoto, devia ter uns 10 anos mais ou menos. E aquilo me assustou bastante, eu fiquei com muito medo de cachorro depois daquilo. Mas ele me mordeu, me machucou, aí eles me levaram pra dentro, limparam aqui direitinho, passaram remédio e tudo mais. E passou, tudo bem. Aí eles falam assim, fala com seus pais que é o que aconteceu aqui. Naquela época, né, telefone não era que nem hoje, né? A gente passava um zap, ligava, não, era diferente. E quando eu cheguei em casa, eu tinha um cabelo comprido na época, aí eu jogava o cabelo aqui pra frente para esconder aquela mordida daquele cachorro. Eu jogava o cabelo para frente para esconder aquele machucado, a ferida que estava ali. Porque eu não queria que os meus pais vissem aquilo, eu não queria que os meus pais brigassem comigo, eu não queria que os meus pais me proibissem de ir lá na casa do meu amigo brincar com ele. Então eu escondia aquela ferida. Eu escondia aquele machucado com o meu cabelo. E quando eu ia tomar banho, eu limpava e tudo mais, mas eu era criança. Eu não sabia tratar das coisas. Eu não sabia fazer curativo, essas coisas. Então eu só lavava com água e sabão. O que aconteceu? Aquilo piorou. Começou a inflamar ali atrás. E teve um dia que os meus pais descobriram aquilo, porque eu morava longe dessa casa do meu amigo. E eles descobriram. Eu não lembro como foi, eu não lembro se levantaram meu cabelo, se eles encostaram e doeu, eu não lembro. Sei que eles descobriram. E quando eles descobriram, já tinha se passado mais de uma semana daquilo. Já tinha uns 10 dias que aquilo tinha acontecido. E os 10 dias eu estava escondendo aquela mordida de cachorro atrás da orelha. Quando os meus pais descobriram, eu tive que contar. Aí eles foram procurar o meu amigo, que eles achavam que eu tinha contado para os meus pais, mas não tinha. E eles explicaram tudo o que aconteceu, então os meus pais me levaram finalmente no médico. Aí eu fui no médico, me levaram no hospital. Quando chegou no hospital, meus pais contaram o que aconteceu. Eles tiveram que limpar para desinfectar aquele machucado. E vocês sabem, né, como é que é limpeza de machucado no hospital. É uma coisa totalmente delicada, é um carinho que eles têm, né? É uma delicadeza, uma mão é tão suave, parece até toque de seda, né? Mas só que não. Parecia que eles estavam limpando com arame farpado, irmão. Doía demais. Machucava. Porque aquilo estava começando a infeccionar já. Estava começando a inflamar. Né? Já estava inflamado, estava começando a infeccionar. Então aquilo doeu muito. E eu era criança, eu era garoto. Eu não sabia lidar muito bem com a dor. E aquilo estava sendo horrível para mim. Mas se não fosse, se já não bastasse só aquilo, eu ainda precisei tomar 4 injeções. Uma vez por semana eu tinha que voltar lá durante um mês para tomar uma injeção. A injeção antirrábica contra a raiva canina. Então durante um mês eu fiquei voltando lá naquele hospital para tomar uma injeção. E eu lembro como se fosse hoje, Cris. Cada injeção que eu tomava parecia que era pior do que a outra. Cada injeção que eu tomava parecia que um pedaço de mim estava morrendo, de tão ruim que era aquela injeção. A primeira foi ruim e cada injeção seguinte que eu ia tomando, uma semana depois, a dor, os sintomas eram piores. Eu lembro que na última injeção que eu tomei, depois de um mês, na 4ª injeção mais ou menos,
Eu passei muito mal. Eu cheguei a desmaiar no ônibus voltando para casa. E tudo isso porque o meu corpo estava reagindo àquelas bactérias à mordida do cachorro. Meu corpo estava reagindo a tudo aquilo que tinha acontecido e pelo tempo que havia passado. Deu para eu demorar a contar para os meus pais e buscar o quê? A ajuda dos médicos. E o que eu aprendi com aquilo, igreja? Eu aprendi que muitas vezes é melhor nós encararmos de frente as dores, as doenças, os problemas, assim que eles acontecem, do que ficar adiando. Para que mais lá na frente, quando as coisas já estiverem piores, nós tentarmos resolver. E isso não adianta. Então, de igual maneira, a nossa vida com Deus, a nossa caminhada com Deus, muitas vezes nós achamos que esconder, entre aspas, de Deus é o melhor. E às vezes nós não contamos, não confessamos para o Senhor, não chegamos para Deus e falamos assim: Senhor, eu estou passando por isso. Eu estou vivendo isso na minha vida, eu estou com esse problema, eu tenho esse pecado dentro de mim, me ajuda. Às vezes nós achamos que confessar os pecados para Deus, falar dos pecados que nós fazemos para Deus é vergonhoso e que Deus vai nos repreender e que Deus vai nos jogar para fora. E é por isso que muitas pessoas às vezes não contam, não confessam seus pecados e até mesmo se afastam de Deus. Entenda uma coisa, igreja: nenhum de nós é santo ou perfeito. Todos nós erramos, todos nós pecamos constantemente diante do Senhor. E por pecarmos diante de Deus, nós não devemos fugir da face dele de vergonha, mas devemos nos prostrar aos seus pés e confessar. Quando nós nos prostramos diante do Senhor e confessamos os nossos pecados, então o Senhor ele pode nos perdoar. Mas quando nós escondemos aquilo dentro de nós, isso começa a nos corroer por dentro, começa a nos afligir de tal maneira que aquilo que talvez fosse resolvido tão simples acaba tomando proporções, acaba infeccionando a nossa alma, acaba infeccionando o nosso espírito. Nós nos tornamos muito mais doentes porque nós não buscamos o auxílio do médico dos médicos, aquele que pode curar o nosso interior, o nosso espírito, sarar as nossas feridas espirituais e nos fazer novas pessoas e novas criaturas. Nessa noite, eu quero ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras, porque o mais importante de tudo é a palavra do Senhor, que traz vida e abundância, que traz cura para as nossas almas. Então olha só o que a palavra do Senhor ela nos diz aqui em Romanos 8. Eu vou ler do 35 até o 39. Eu separei alguns versículos aqui, na verdade, para estar lendo, para ler nessa noite com vocês. Mas o Senhor está me direcionando para um outro caminho. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, a perseguição ou a fome, ou a nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você entende quando a palavra do Senhor nos diz que nada nos separa do amor de Cristo? Nada nos separa do amor que Deus tem por nós. Independente de nossas vidas, Deus continua nos amando. E eu lembro da passagem, da história do filho pródigo. Que o filho pródigo ele pegou a sua parte da herança, foi para uma terra distante e quando chegou lá ele gastou tudo. Com festa, com bebida, com mulher, gastou de uma forma totalmente errada. E quando acabou todo o seu dinheiro, ele falou assim: caramba, eu estou passando fome aqui. E os empregados do meu pai têm uma vida melhor do que eu. Eu vou voltar, vou me arrepender, vou me colocar nos pés dele, vou pedir perdão, vou falar que eu errei e que eu não sou nem digno de ser filho dele e que eu só quero ser um empregado.
E quando ele chega lá, tudo aquilo que ele tinha preparado cai por terra. Porque a Bíblia diz que quando o pai vê o filho chegando, de longe, ele sai correndo. Ele se lança no pescoço, abraça, beija ele e faz uma festa e comemora. Ele não quer nem saber das explicações. Porque o filho voltou arrependido. O filho chegou para ele e falou assim: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, não sou digno de se chamar teu filho. Mas o pai não estava mais preocupado com isso. Porque o pai havia entendido que o filho estava voltando arrependido. E naquele momento, o pai coloca uma sandália nos pés, manda trocar a roupa do filho dele, manda preparar uma festa e restaura o seu filho. Então você vê a importância que é para as nossas vidas nós entendermos e nós buscarmos a Deus. Nós buscarmos no Senhor a cura para a nossa alma. Não tente esconder de Deus aquilo que você vive. Não tente esconder do Senhor aquilo que você passa, aquilo que te aflige, aquilo que te persegue, porque o pecado muitas vezes ele nos persegue. Nós achamos que não, mas ele persegue as nossas vidas. Nós achamos muitas vezes que eu aceitei a Jesus, eu levantei minhas mãos, eu confessei tudo, então eu estou livre. Não, meu irmão. O diabo constantemente ele vai estar ali, como a palavra diz, né? Rugindo como leão, em derredor, buscando quem possa tragar. Ele vai estar constantemente ali com uma bandejinha cheia de pecados para te oferecer e para te ofertar. Os pecados eles existem constantemente ao nosso derredor. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus, né? Buscar esse fortalecimento no Senhor, buscar a resposta, buscar a cura, buscar a força em Deus, para nós resistirmos a essas tentações, nós resistirmos a essas doenças da nossa alma, do nosso espírito que vem. E o que acontece, pastor, se ainda assim eu fraquejar e pecar? Eu aprendi que o pecado ele precisa ser também como um acidente, não pode ser premeditado, ele acontece. Muitas vezes nós vamos tropeçar, nós vamos escorregar e nós vamos cair. E esses são pecados nas nossas vidas. Quem aqui já não teve um resfriado, já se curou, mas depois de um tempo acabou tendo de novo? Acontece. E sabe o que a palavra nos diz? A palavra do Senhor nos diz, lá em 1 João, se eu não me engano, capítulo 4, que nós temos um advogado. Nós temos um advogado que intercede por nós. Quer ver? É 1 João, capítulo 4. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz, igreja. 1 João, capítulo... Não é capítulo 4. 1 João, capítulo 2. Olha só o que ela diz. Meus filhinhos. Olha como já começa a palavra. Já começa assim. Às vezes a gente acha que a gente peca, né? E Deus vai vir como que? Com um porrete na mão para bater na gente. Não. Mas a palavra já começa assim. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós não devemos fugir da presença de Deus. Nós não devemos fugir da face do Senhor. Nós não devemos nos esconder num quarto escuro, nós não devemos nos trancar, nós não devemos entrar em depressão. Não. Não. Porque quando pecamos, nós devemos buscar a Deus. Quando pecamos, nós devemos buscar a face do Senhor. Porque quando nós confessamos os nossos pecados diante de Deus, nós alcançamos a misericórdia. Isso está escrito lá em Provérbios. Provérbios, se eu não me engano, 28. Eu não me recordo agora qual versículo. Diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre, não. Nós precisamos fazer isso. Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos diante de Deus. É normal você sentir vergonha. É normal você se sentir triste. Mas você não deve esconder isso do Senhor. Não caia no engano do mundo, não caia no engano do diabo,
que muitas vezes nós vamos ouvir, nós vamos receber a palavra de que nós pecamos, nós não somos mais dignos da presença do Senhor. Nós nunca fomos dignos da presença do Senhor. Essa é a verdade. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos a graça de Deus. É pela graça que hoje nós temos comunhão com o Pai. Nós não somos merecedores dela. Nós recebemos pela graça. Porque o Filho de Deus morreu por nossos pecados. Veja bem, já começa por aí. Em momento algum nós fomos merecedores de algo de Deus. Mas ainda assim, pela sua graça, Ele tem derramado dia após dia sobre nossas vidas. Então, se o diabo tentar te acusar algum dia, dizendo que você não é merecedor, você não é digno, que você está sujo, que isso, que aquilo, lembre-se sempre, Ele foi o primeiro a cair. Ele não tem posição para te julgar. Ele não tem autoridade para te condenar. Mas lembre da palavra que nós lemos. Nós temos um advogado. Se eu não me engano, eu anotei até aqui, Romanos 5. Romanos 5:20. Ele vem dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, quando nós erramos, Deus está pronto para nos perdoar. Mas nós precisamos confessar diante de Deus e entender. Nós precisamos chegar diante do médico dos médicos e falar: doutor, eu estou com esse problema na minha vida e eu preciso ser curado. Se você está passando esse momento na sua vida, se você está vivendo algo na sua vida que talvez você tenha vergonha de contar para seus amigos, seus pais, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Se existe algo na sua vida que te envergonha, existe um pecado na sua vida que precisa ser tratado, essa é a noite, esse é o momento, essa é a hora de você entregar ele nas mãos do Senhor. Eu vou estar aqui orando nessa noite por você. Vou estar aqui fazendo a oração da fé nessa noite. E você ir na sua casa, no seu lar, eu quero que você abra o seu coração diante de Deus. Eu quero que você se abra diante do Senhor nessa noite. E entregue diretamente nas mãos do médico dos médicos aquilo que tem te afligido, aquilo que tem te causado dor, aquilo que tem te causado sofrimento, angústia, tortura, aquilo que talvez seja motivo de vergonha na sua vida. Eu quero que você entregue diante de Deus nesse momento. Eu não quero que você entregue para mim, entenda bem. Eu não posso fazer nada por você. Eu sou apenas o recepcionista, aquele que está lá na recepção do pronto-socorro, e que te atende e que fala assim, vai lá e procura o médico. Eu sou aquele que fala assim, chegou a sua vez, vai lá falar com o médico. Esse sou eu, e só. Agora o médico, ele está te esperando. E nesse momento, vamos entrar na sala do médico. Vamos entrar no consultório do médico. Eu quero que você aí na sua casa, você aí no seu lar, entregue diante do Senhor o seu problema. Entregue diante do Senhor a sua causa, a sua doença, a sua enfermidade, seja ela um pecado, seja ela uma doença física, seja ela na alma, seja uma depressão. Eu quero que você entregue nas mãos do Senhor nessa noite a sua doença. Não importa qualquer que seja, se é física, se é espiritual, se é na alma, se é no coração, entregue nas mãos do Senhor. Eu vou estar orando por você aqui nessa noite. Eu vou estar orando por você, eu tenho certeza, eu creio no poder de Deus para operar no sobrenatural. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor Deus Altíssimo e Pai Soberano, aqui, Senhor, eu entro na Tua presença neste momento, através desta oração, ó Pai, para clamar e interceder, ó Deus, o Teu favor, a Tua cura, o Teu milagre, nessas vidas que estão aqui, Pai. Eu venho te pedir, Senhor amado, toca neste momento, Senhor amado, Deus Santo de Israel. Toca em nossas vidas, toca no nosso íntimo, no profundo, Senhor, meu Deus e Pai querido. E traz, Senhor amado, à tona, Senhor, meu Deus. Sim, traz à tona, Pai amado, aquilo que muitas vezes nós tentamos fugir, nós tentamos esconder, nós tentamos, ó Pai amado e Deus querido, não falar com o Senhor, ó Deus, como se nós achássemos ou acreditássemos que podemos esconder algo de Ti, Pai.
Mas eu te peço, Pai, traz, Senhor amado, Deus querido, a memória, Deus. Traz, Senhor amado, Deus Santo de Israel, diante dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar, ó Pai, e assim entregar em Tuas mãos, ó Deus. Eu te peço, Pai, eu intercedo neste momento, Deus, por cada vida que está nos assistindo nessa live, Deus, por cada um desses que está assistindo esse vídeo agora, Senhor amado, Deus querido. Eu te peço, Pai, toca nessa vida neste momento, toca no coração, Deus, toca na alma, toca na mente, Senhor meu Deus, toca no corpo, Senhor amado, Deus querido. Traz cura, Senhor, sobre as enfermidades, traz cura, Senhor, sobre as doenças, Senhor amado, Deus querido. Traz um renovo, Senhor, na carne, Senhor, na medula, nos ossos, ó Pai amado. Toca no pulmão, Senhor amado, Deus santo. Toca na mente, no coração, Senhor, meu Deus de Israel. Toca nos ossos dessa pessoa, Deus. Eu venho te pedir agora, Senhor amado, Deus querido, ministra a cura, Senhor, sobre esta vida. Ministra a cura, Senhor amado, sobre esta alma, sobre este corpo, Deus. Nós te pedimos, ó Pai amado, Deus santo de Israel. Toca, Senhor amado, nesta noite. Toca naqueles, ó Pai amado, que estão internados neste momento, Deus. Aqueles que estão internados, ó Pai amado, Deus querido, que estão sofrendo com esse Covid, eu te peço, Pai, traz uma cura, Senhor, sobre essas vidas. Opera, Senhor, no sobrenatural, Senhor. Nós te pedimos, Senhor amado, Deus santo de Israel. Toca, Senhor, meu Deus, sobre o familiar o primo do pastor Márcio, que ele tem pedido oração, Senhor amado, Deus querido. A família dele, Senhor amado, Deus santo de Israel. Opera no sobrenatural, Senhor amado, Deus santo de Israel. Traz a cura, traz o renovo, Senhor, meu Deus e Pai querido, na vida daquele homem, Senhor, na vida daquela família, Pai amado, Deus santo de Israel. Queremos te pedir também pela inquilina da irmã Nelma, Deus, que ela pediu oração hoje, Senhor, meu Deus, que teve ali um sangramento, Senhor amado, na sua gravidez, ó Pai. Nós te pedimos, toca, Senhor amado, Deus querido, na vida daquela mulher, ó Pai. Toca, Senhor, meu Deus, e traz uma cura, Deus. Traz uma restauração, Senhor, naquele físico. Guarda, Senhor, aquela criança, Senhor, aquele bebê, Senhor amado, Deus querido, que está ali, Deus, que está, Pai amado, Deus querido, sendo preparado, Deus, para vir ao mundo, Deus. Nós te pedimos, ó Pai, toca, Senhor, na vida dela, Pai. Pai amado e Deus santo de Israel, toca, Senhor amado, no coração, na vida, na mente daqueles que neste momento, Pai, podem estar no seu lar, ó Deus, trancados, Senhor, no seu quarto, Deus, sofrendo, Pai, com alguma angústia, com alguma depressão, Senhor, sofrendo, Pai amado, com alguma seta maligna lançada do inferno, Pai, contra a sua vida, Deus. Eu quero, Pai amado, Deus querido, clamar, ó Deus, pela cura na alma desta pessoa, Pai. Traz a alegria, Senhor, traz o renovo, Senhor, traz uma vontade de viver nova, Senhor amado, Deus querido. Pois não importa, Pai amado, Deus santo de Israel, o quão difíceis as coisas estejam, Deus, desistir nunca é a solução, Pai amado, Deus querido. Traz uma força nova, Pai. Traz um novo respirar para esse pulmão, Senhor. Traz, ó Pai amado, Deus querido, a luz, ó Pai amado, Deus santo de Israel, para que essa pessoa possa ver que amanhã a situação pode ser diferente, que ainda há esperança para essa vida, que ainda há esperança de tudo mudar, de tudo ser resolvido e a cura chegar, ó Pai amado, Deus santo, e ela viver o novo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Assim, Senhor, eu quero orar, ó Pai amado, por essas vidas nesta noite e declarar, Senhor amado, e profetizar na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, a cura, a restauração, o renovo, Pai amado e Deus santo, sobre essas vidas, Pai. E assim eu oro nesta noite, Deus santo e querido de Israel, e te peço, Pai, toca e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome, para a louvor e exaltação da tua grandeza. Amém e graças a Deus. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui encerrando, tá? Mais este culto da fé com a graça do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer agora... Vou impetrar a bênção apostólica. Eu sempre me enrolo no finalzinho na hora de falar isso, né? E que você guarde essa palavra bem firme no seu coração. Amém? Temos aqui a Elizabeth que falou, né? Está aqui agradecendo, aleluia, pelas orações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos orando por você também, Elizabeth. Deus vai trazer uma cura, um renovo na sua vida. Tenha certeza, creia nisso. O tratamento de Deus, ele está preparado, a cura de Deus já está decretada sobre a tua vida. Amém? Então, vamos dar a bênção apostólica? Estenda aí a sua mão. Oh, glória a Deus, a mãozinha de pidão, né? Então vamos lá? Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus
e seja com toda a Igreja de Cristo, que ama e aguarda a sua vinda, não só hoje, mas para todo sempre. E todos digam amém. Está terminado, em nome de Jesus. Tenham todos uma noite abençoada na presença do Senhor. E amanhã nós temos Devocional da Família aqui no Instagram, às 18 horas, às 6 horas da noite. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham uma noite abençoada e nos vemos na próxima aqui no Instagram.